Pastor Paulo, bom dia. Paz do Senhor Jesus, maravilha. Aqui quem vos Fala é Leandro, da Assembleia de Deus de Queimados, pastor presidente José Dantas. Pastor Paulo, a minha pergunta é: por que alguns temas foram retirados dos púlpitos? A maioria dos pastores hoje, quando você vai pregar em uma igreja, eles querem saber o tema que você for pregar, porque de acordo com o tema que você for pregar, você não prega naquela igreja. Será que é por causa de algum irmão que dá um dízimo consideravelmente elevado e por você pregar uma mensagem, ele provavelmente não irá voltar? Pelo pastor conhecer aquele irmão, alguns temas também não são mais abordados com frequência nas igrejas, que é o homossexualismo. Quando a Bíblia fala, não colocarás roupas de mulher em homem, nem roupa de homem em mulher, isso não é mais abordado em algumas igrejas. Responde aí para mim, pastor. Não estou falando da minha igreja não, tá, pastor? Que a minha igreja... Nosso pastor presidente José Dantas, ele deixa bem claro, pode pregar qualquer tema, desde que sendo dentro da palavra, dentro da Bíblia. Amém? Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você aqui mais uma vez. E nessa feita poder responder o meu irmão Leandro, da Assembleia de Deus de Queimados, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou aqui do outro lado da poça, em São Gonçalo, ele é do lado de lá, Queimados. E ele traz um assunto para nós, isso de forma global. A igreja perdeu algumas das suas mensagens, por exemplo, a volta de Cristo. Há quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre a volta de Jesus na sua igreja? Comenta aí, isso mesmo, comenta aí, vamos lá. Comenta aí nesse vídeo. Há quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja? Porque a turma hoje só prega que Deus vai virar, Deus vai mudar o seu cativeiro, que quem está por baixo vai ficar por cima, quem está em cima vai ficar embaixo, que a roda vai girar, e que Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. Será que essa é a verdadeira mensagem do Evangelho? Sem contar os modinhas, que diz que você pode perdoar, mas não precisa conviver. Ué, qual é a ideia do perdão? Ué, gente, ainda usam Abraão e Ló. Não, porque Abraão foi lá, resgatou Ló da mão lá daqueles reis, mas o Ló não sentou na mesa do Abraão. Gente, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. O sentimento ali é de alguém que trabalhava de forma tribal. Pegou para um, pegou para o outro. Se o Ló não fosse importante para Abraão, Abraão nem se meteria na briga. Aí tem um monte de bobão que pega a Bíblia e faz as suas fantasias e as suas alegorias e tentam impor para a gente um evangelho que não é verdade. Sabe aquela coisa do eu vou repetir porque você não entendeu? Chamando a igreja de burra. Vai plantar batata, meu irmão. Pelo amor de Deus. Sabe por que a igreja, ele reclama que alguns pastores querem, antes de liberar o púlpito da igreja, saber o que você vai pregar? Porque, no mínimo, o pastor deve ser zeloso. Não é porque o pastor está defendendo um membro lá e que não pode ser pregado uma determinada doutrina. Se não pode, o pastor é tão fraudulento quanto aquele que ele está escondendo. Agora, o pastor da igreja, que está ali alimentando a igreja toda semana, independe de itinerante, porque tem igreja que ela é conhecida como corrimão de pregador. O pastor lá não prega. Todo dia tem um itinerante pregando lá. E aí se torna um problema. Ele toca num assunto, até um tanto complicado para nós falarmos aqui, sobre a questão de, quando lá em Levítico, há uma expressão mosaica que não pode o homem vestir roupa de mulher e nem a mulher vestir roupa de homem. E hoje a calça comprida ela é chamada de unissex. Antigamente você sabia que saia era coisa só de mulher.
Só que você vai na Escócia, o camarada usa kilt, que é um formato de uma saia. E aí? É complicado, meu irmão. Agora, o problema é essas mudanças de comportamento. Por exemplo, os meninos que estão andando mais com comportamentos feministas e meninas que são pregadoras que querem andar como meninos, falando mais grosso que homem, fazendo trejeitos iguais de homem. E você não precisa mudar a sua voz quando prega. Já viu que tem pregador que muda a voz? Meus queridos e amados irmãos, porque observando a orifugência da palavra, rapaz, eu fico olhando e falo, meu Deus, é só você ser natural, você ser você mesmo. Mas o assunto que o meu irmão traz aqui para nós é que por que mudaram as mensagens? Porque alguns ministérios, para eles, é melhor pregar qualquer coisa fora da Bíblia que dá certo do que a Bíblia. No dia que alguém prega a Bíblia na igreja deles, ou o pregador é metido, a sabichão, ou está querendo mostrar muita teologia, como eles falam, e na verdade eles têm medo. E na verdade, irmão, o que a gente precisa é abrir a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia, nada mais do que isso. O que o povo precisa é a Bíblia. Bíblia. Sabe por que muitas igrejas mudaram o seu comportamento? Para não ter que fechar a porta. Porque tiveram que inventar um monte de coisa no culto, porque senão a renda não sobe. O salário do pastor não é pago. As demandas da igreja não são pagas. É verdade, irmão. Tem pastor que vive vida de rei. O cara vive com um carro blindado. Segurança. Deixa pra lá. Mas o teor da mensagem deve ser bíblico. Não uma mensagem de autoajuda. Porque o que mais tem hoje é mensagem de autoajuda. Irmão, e o que tem de pregador ruim, vou falar que nem um carioquês mesmo, ruim. Gente que diz que, por exemplo, eu estava outro dia num evento pago. Para você entrar no evento, você tinha que pagar. E aí você vai ouvir mensagem ruim. É um esculacho. Isso é um desrespeito com quem pagou o evento para entrar. Aí a pregadora foi lá e falou que João não era nem do antigo nem do novo. Ele era amigo do noivo. E o povo deu glória. Ela falou que João estava morto no ventre da sua mãe. Eu falei, gente, que Bíblia é essa que essa mulher leu? Se a Bíblia diz que o garoto seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. E a questão ali é brefos, intrauterina, a palavra do grego. Ou seja, na sua concepção, o Espírito também já entrou ali e já o apoderou daquela semente. O outro que falou que a igreja era o rego e tem fogo no rego. E aí recebe fogo no rego. Irmão, os caras estão de brincadeira. Aí a reclamação do meu irmão é legítima. A sua pergunta. Por quê? Porque a igreja se envolveu com tanta coisa, menos com a Bíblia. E o que a gente precisa fazer? É um retorno às Sagradas Escrituras. Paulo dando conselho para Timóteo a respeito dos bispos e dos diáconos, lá no finalzinho do capítulo 3, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, verso 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo está dizendo para Timóteo, se eu tardar, vocês precisam saber como convém andar na igreja. Ele dá um programático ali do que deve ser um obreiro, das funções do obreiro, e dentre elas, Paulo faz justamente esse apontamento para que
a saúde da igreja não entre em colapso. Muitas igrejas estão convulsionando, porque elas estão envolvidas com festas do esquisito, culto do Halloween. Tem igreja que no dia das crianças e no dia de Cosme Damião dá doce, irmão, para nossas crianças. Não, é porque é para eles não pegar no mundo lá fora. Ô, irmão, ou a gente é diferente ou a gente não é. A gente precisa saber o que é ser igreja. Qual é o nosso direcionamento? Pregar o evangelho. Qual é o nosso direcionamento? Fazer discípulos de todas as nações. Qual é o nosso direcionamento? Pregar a Bíblia. Qual é o nosso direcionamento? Mostrar a Cristo para o mundo. Qual é o nosso direcionamento? Cuidar do órfão e da viúva, do estrangeiro, do pobre. Qual é o nosso direcionamento? Formar obreiros. Qual é o nosso direcionamento? Manter a boa doutrina. Aí ele está reclamando que a turma hoje, você olha para uns camaradas, você não sabe se o cara é menino ou se o cara é menina. Você olha para a menina e não sabe se a menina é menina ou se a menina é menino. Mas estão no púlpito das nossas igrejas. E parece que as instruções paulinas não valeram de nada. Porque hoje o que se tem no púlpito, eu ouvi outro dia um pregador desviado falando em um podcast, desviado. Ele falando assim, sabe quem a igreja está ouvindo hoje no Brasil? Quem tem a mensagem do que a igreja quer ouvir, e não o que a Bíblia está mostrando para nós. Ele fez um desabafo, e eu fiquei prestando atenção no que ele estava dizendo. Ele disse assim, o púlpito das nossas igrejas tem mais gente reprovada por Deus do que aprovada por Deus. Aí a gente precisa lembrar das palavras de Paulo para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra aprovado ali é dóquimo, no grego. E manejar a palavra é ortotômio. É a ideia de alguém que está arando a terra ou de um alfaiate que tem que cortar de forma precisa para não perder o pano. Quando você pegava a moeda e ia pagar no comércio alguma coisa, o comerciante pegava a moeda e se ele dissesse dóquimo, estaria aprovado. Se ele dissesse adóquimo, estaria reprovado. Aí Paulo está falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A igreja não está se preocupando mais em se apresentar diante de Deus como aprovada. Ela está querendo se apresentar diante do mundo como que está dando certo. E não é sempre o que está dando certo que é o que está agradando a Deus. E a gente precisa fazer esse peso na balança. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos usando a nossa oportunidade? A igreja, o púlpito não pode ser dominado, deixado alguém ali de qualquer forma para falar diante dela. Ela é a noiva de Cristo. Quem o ouve não é nada mais, nada menos que a noiva de Cristo. Aí você vai falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, você vai impor os seus métodos e nem sempre os métodos funcionam. Aí eu gosto das palavras do Edmundo Baldes, que vai dizer que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E tem pessoas que estão achando que a igreja virou empresa. Igreja não é empresa. Quando você contrata a igreja como empresa, você está dizendo que a igreja não vale nada. É lógico que a igreja tem a sua organização, sua tesouraria, seu secretariado, ela tem lá todas as demandas que precisam para manter a ordem de padrão no culto. Mas a galera está abusando demais. E aí a falta da verdade de Deus no púlpito, que estão sendo jogadas de lado, é porque eles estão deixando os marcos que Deus colocou para nós através da palavra, como se nada fossem. E é triste para nós, meu querido irmão, saber que a igreja, ela não está querendo mais agradar a Deus, e sim agradar a homens. Infelizmente. Digo que tem muita igreja séria, tem muita igreja que ainda vela pela sã doutrina. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de imposição de costume, eu estou falando da sã doutrina.
A diferença daquilo que é exposto na Bíblia, não de costume. Porque tem muita gente preso no costume, mas não conhece nada de doutrina da Bíblia. E está achando que o costume é doutrina. E doutrina é algo totalmente diferente dos costumes. Mas um bom costume só é um bom costume se forem apresentadas bem as doutrinas da Bíblia. Nada mais que a Bíblia. E aí fica aqui o meu alerta, assim como o nosso irmão traz para nós aqui, que a igreja precisa ser tratada com ordem e decência. A igreja precisa se apresentar diante do mundo como santa, porque nós já fomos justificados e santificados pelo poder do próprio Cristo. Faça como o nosso irmão de Queimados. Grande abraço a toda a Assembleia de Deus de Queimados, a sua presidência. Deus continue inspirando, Deus continue glorificando o seu nome através dos santos de Deus reunidos e congregados ali, e que através deste momento você possa refletir: que tipo de igreja eu sou? Que tipo de comportamento eu estou tendo? Deus abençoe a sua vida. Você pode fazer como o nosso irmão, enviar o seu vídeo, seja pelo meio do WhatsApp ou do Instagram, @falando de Bíblia. E aqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.